Mas o que que nós temos que olhar antes disso? Quais são os aspectos que são determinantes para que eu tenha ou não bem-estar financeiro e, a partir de ter ou não bem-estar financeiro, eu consiga chegar nesses resultados. Dentro dessa revisão, e eu mostrei um mapinha aqui que nós íamos discutir, e agora a gente está na parte inicial desse mapinha, que é o que leva a eu ter maior ou menor bem-estar, eles subdividem os nossos os nossos determinantes do bem-estar financeiro. Determinantes é um termo que a gente usa dentro da academia, né? Antecedentes e consequentes. Eu tenho até um artigo com esse título, Antecedentes e Consequentes, acho que é até do bem-estar financeiro. Enfim, e nesse artigo ele revisa, né, todos esses antecedentes do bem-estar financeiro, ou determinantes do bem-estar financeiro, que nada mais são do que os aspectos que fazem com que você tenha maior ou menor bem-estar. E aí eles subdividiram em 3 grandes grupos. Um está relacionado com o indivíduo, então aspectos seus, pessoais. 2, aspectos relacionados com a tua família, ou seja, com as pessoas ali com as quais que você convive. E 3, com o meio social, com macroeconômico, né? Com um ambiente mais macro. E aí a gente vai ponto por ponto em cada um desses. Do ponto de vista individual, a gente tem que pensar assim: quais são os aspectos que vão nutrir melhor ou pior bem-estar? E inicialmente, o que é muito discutido, e eu também estudei esses aspectos, eu tenho artigos publicados sobre isso, são determinantes socioeconômicos ou demográficos. O que é isso? Aspectos individuais, como gênero, idade, estado civil, religião, enfim, renda. Tudo isso pode fazer com que tu tenha maior ou menor bem-estar financeiro. Por exemplo, as mulheres são mais sensíveis a problemas financeiros. Então a gente já percebe que ser mulher é um ponto de alerta a mais para o bem-estar, porque a mulher ela vai ser mais sensível a qualquer flutuação com o dinheiro. O homem vai ser menos sensível. Então, mulheres têm que ter cuidado. Estado civil percebe que por vezes solteiros eles são mais sensíveis a problemas do que casados, que na maior parte das vezes tem os dois juntos ali, né? Um ajuda o outro e as coisas vão se organizando. Mas eu não vou me deter nesses aspectos, porque são aspectos que nós não temos muito como agir em relação a eles, né? Porque, enfim, se eu sou mulher, eu sou mulher. Às vezes eu vejo as pessoas muito assim, nossa, mas é porque é mulher. Tá, mas eu não vou mudar isso, entende? Então eu tenho que lidar com a minha realidade. A minha realidade, a partir da minha realidade, eu tenho que ver quais são as ações que eu preciso fazer. Então, a gente tem que ser realista para entender que nós vamos ter que lidar com as coisas como elas são. Não criar ilusões, né? Nossa, mas se fosse, mas não é. É assim. Então a gente lida com o que tem. Então não vou me dedicar muito a esses aspectos. E eu vou para o primeiro aspecto, que é um dos determinantes do bem-estar financeiro, que é a alfabetização financeira. Eu já fiz também um episódio aqui sobre alfabetização, e é legal porque esse episódio, ele meio que concatena vários outros episódios. Porque eu já fiz episódios sobre vários dos aspectos que são determinantes do bem-estar financeiro. E aí, agora tu vai, se você já é assíduo aqui no podcast Mais que Finanças, você vai conseguir fazer essas ligações. Nossa, verdade, ela falou isso em tal episódio, ela falou isso em tal episódio. E isso é legal porque vai tornando, né, as coisas mais claras, assim. Então, vamos lá. Alfabetização financeira é um episódio que eu já fiz aqui há bastante tempo, mas é um dos determinantes do bem-estar. O que é a alfabetização financeira? Diferente do que boa parte das pessoas pensam, não é só ter educação financeira ou conhecimento financeiro, que é o ponto de, olha, eu sei sobre investimentos, eu sei sobre taxa Selic, eu sei sobre juros, eu sei sobre fluxo de caixa. Isso não é suficiente. O que é suficiente para que nós tenhamos bem-estar? A alfabetização. E o que é a alfabetização? É eu ter atitude positiva. É eu ter conhecimento, que é esse ponto que eu estava falando, e é eu ter comportamento adequado.
A atitude tem muito a ver com essa perspectiva positiva diante das coisas. Por exemplo, a grosso modo são nossas crenças. Se eu perguntar para você assim, o que significa dinheiro para você? Muitas pessoas me respondem, gastar. Bom, então, se você tem essa atitude em relação ao dinheiro, se você tem essa crença em relação ao dinheiro, você já tem um maior risco de não alcançar o bem-estar financeiro. Por quê? Porque se você tem a percepção de que o dinheiro foi feito para gastar, você não vai ter a atitude de economizar, a atitude de investir, a atitude de cuidar teu dinheiro para que sobre para isso. Você vai priorizar o gasto. E ao priorizar o gasto, você prejudica o seu bem-estar financeiro. Então pode ver que parece bem sutil, né? Mas uma simples percepção, eu acho que o dinheiro foi feito para gastar, já vai diminuir a minha possibilidade de ter bem-estar financeiro. Então, a atitude é uma coisa bem importante, que são essas tuas verdades absolutas sobre o dinheiro, né? É a tua percepção sobre que tipo de atitudes tu deveria ter. E se tu tem uma percepção de atitudes que não são adequadas na direção de cuidar do teu dinheiro, de cuidar de uma estrutura segura, você vai se afastar desse bem-estar. Só que mais importante do que atitude e conhecimento é justamente o comportamento. É unânime nos estudos de alfabetização financeira e também nos de bem-estar financeiro que o componente mais importante para que a gente consiga ter bem-estar financeiro é eu me comportar da maneira certa. É, por exemplo, com o uso do cartão de crédito, eu não ficar parcelando tudo em 1000 vezes e acumulando 1000 dívidas no cartão de crédito, usando o cartão de crédito de uma forma extremamente inadequada. É eu não aceitar toda hora estar fazendo dívida, achando que dívida é a solução da minha vida. É eu, mês a mês, cuidar do meu dinheiro e fazer os investimentos que precisam ser feitos. Então, tudo isso é o teu comportamento mesmo. Que é aquela velha frase que eu já falei aqui várias vezes. O teu extrato bancário é uma representação do teu comportamento. Por vezes você vai olhar e dizer assim: nossa, mas assim as coisas estão muito caras. Nossa, mas eu tô com o cartão de crédito estourado. Nossa, mas a taxa de juros é mais cara, tá muito cara. Tá, mas e quem é que pegou a dívida? Quem é que passou o cartão de crédito? Quem é que comprou mais do que deveria? Então percebe que o resultado que está ali posto é só a representação do teu comportamento. E é por isso que comportamento é o fator mais determinante de bem-estar financeiro. Eles olham e digam assim: olha, realmente, se eu não tenho um comportamento adequado, eu posso por vezes até ter conhecimento, mas se eu não tiver um comportamento adequado, eu vou ter problema. Olhe para o teu comportamento, veja quais são as tuas atitudes em relação ao teu dinheiro e o que isso está desencadeando de comportamento. Quais são as decisões diárias que você está tendo? Elas estão te aproximando da pessoa que tu quer se tornar ou elas estão te afastando? Porque se você perceber que os teus comportamentos eles estão te afastando dos teus objetivos, então tu tem que rever o teu comportamento. E isso é um ponto bem relevante, assim, ele realmente é o fator com maior força que a gente diz, né, maior força de associação em relação ao bem-estar financeiro. Posso excluir boa parte dos outros, esse aqui é extremamente determinante. A partir disso, né, dos aspectos demográficos e socioeconômicos e do aspecto relacionado à alfabetização financeira, a gente entra em outros tópicos que eu também já discuti vários desses tópicos aqui no podcast. Materialismo, acho que eu nunca fiz um episódio só sobre materialismo. Vou fazer, vou colocar na minha lista para que a gente discuta sobre materialismo. Acho que vai ser um podcast interessante. Pessoas que são muito materialistas, ou seja, que elas veem muita importância em bens materiais. Eu preciso ter aquele carrão, eu preciso ter aquela casa, eu preciso ter aquele relógio, eu preciso ter aquela roupa, As pessoas que dão uma importância muito grande a bens materiais tendem a ter menor bem-estar financeiro. Outro item, risco.
Esse aqui é um pouco contraditório, mas eu vou explicar e vai ficar claro. Por incrível que pareça, pessoas que aceitam um pouco mais de risco têm melhor bem-estar financeiro. Pessoas que são muito, muito conservadoras, elas por vezes não têm um melhor bem-estar financeiro. Por quê? Por vezes, ser extremamente conservador te leva para uma sensação de muito medo. E esse medo limita as tuas ações, gera meio aquela paralisia, sabe? E aí você fica parado. E aí você não evolui. E aí você não constrói liberdade, porque você não evolui. Então, ter um limiar de risco que não vai te colocar em falência, mas que vai te garantir esta evolução, parece ser importante para a construção de bem-estar. E se eu parar para pensar nas escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, eu concordo. Eu concordo. Se você viu o episódio passado, que eu falei sobre a nossa vida empreendedora, eu tenho a sorte de ter um marido que é mais propenso ao risco. E ele não é tão organizado financeiramente, não era, né? Hoje em dia, eu digo que o Gui é a minha primeira cobaia e meu primeiro sucesso, porque hoje em dia ele realmente tem uma consciência financeira muito grande. Mas se não fosse ele, eu não teria empreendido. E se eu não tivesse empreendido, talvez eu não estivesse conseguindo tão fortemente nutrir aquele item de liberdade financeira para o futuro, de estar caminhando na direção dos meus objetivos futuros. Porque o meu objetivo futuro pode ser diferente do seu, mas o meu objetivo futuro exige construção de patrimônio. E se eu estivesse dentro da universidade, se eu estivesse no mesmo emprego que eu estava, eu teria menor condições de estar nutrindo, né? Estar semeando e estar adubando esse meu eu do futuro como eu faço hoje. Então, ter aceito correr um pouco mais de risco me propiciou hoje nutrir melhor esse meu item. Só que a gente tem que ter cuidado, que por vezes, por isso que eu disse que parece meio contraditório, porque por vezes a gente escuta isso e diz assim, então eu tenho que dar o louco e sair por ali arriscando. E não é isso. Bem-estar financeiro não tem nada a ver com dar o louco. Por quê? O primeiro pilar do bem-estar financeiro é segurança. Então, tu tem que aceitar um risco, mas esse risco ele precisa ser calculado. Esse risco ele não pode te colocar em falência. Por isso que a nossa transição foi feita com toda uma reserva para que ela pudesse ser feita. Se fosse diferente, provavelmente não teria dado certo. Porque daí, ao invés de ter hoje a capacidade de adubar os meus sonhos futuros, na verdade, eu estaria me afastando deles porque eu teria me colocado em problemas em relação à segurança. Então, esse risco é um risco calculado, né? É um risco que a gente diz dentro das teorias que é mitigação de risco, né? Eu aceito correr um risco, mas eu analiso a probabilidade de ganhos e perdas. E aí, dentro disso, eu vou tomando decisões que, se der errado, não vão me dar falência. O Nassim Taleb chama isso de convexidade. É quando tu toma decisões, ele fala sobre investimentos, mas eu levo isso para a vida, é quando tu toma decisões que, se acertadas, podem dar muito certas e fazer com que a tua vida mude. Mas se der errado, ela não vai te colocar em falência. Então eu levo muito esse processo de decisão para minha vida, sabe? Porque isso me dá, tá, eu vou arriscar, mas se der errado, nada muda na minha vida. Então é esse nível de risco que eles trazem como um alicerce importante para a construção de bem-estar financeiro. Depois do risco, eles indicam um aspecto ainda individual, que é a autoeficácia. Tem episódio específico aqui que eu falo sobre percepção de autoeficácia. A autoeficácia é um termo que foi estudado por Albert Bandura e ele desenvolveu, né, toda a teoria de autoeficácia, que, a grosso modo, tem a ver com a percepção que você tem de dar conta de lidar com seu dinheiro. Portanto, se você perceber ou se você pensar que você não tem condições de cuidar do seu dinheiro, automaticamente você procrastina mais e você alimenta mais problema financeiro.
Consequentemente, você não atinge bem-estar financeiro. Então, nutrir, né, essa tua perspectiva de eu dou conta é importante. Como fazer isso? Não queira fazer uma revolução na sua vida da noite pro dia. Não queira, nossa, agora eu vou fazer uma revolução extraordinária na minha vida e eu vou ser a melhor pessoa com dinheiro. Isso não vai acontecer. A forma com que tu te comporta com dinheiro hoje é um resultado de todo o teu aprendizado de vida. Então tu não vai mudar da hora para noite. Portanto, você tem que olhar para as tuas dificuldades e pensar assim, ó, bom, uma das minhas dificuldades que tem afetado o meu bem-estar financeiro, porque tem feito eu gastar mais do que eu deveria e isso faz com que eu fique preocupada, ou seja, o item segurança no presente é liquidado aí, é o uso do cartão de crédito. Então eu vou começar por aqui. A minha meta da semana é não usar o cartão de crédito durante essa semana. Quando tu termina essa semana e tu consegue bater essa tua meta, tu aumenta a tua percepção de autoeficácia. Porque tu olha e diz assim, eu dei conta. Agora, se tu colocar 1000 objetivos ao mesmo tempo, eu não vou mais usar o cartão de crédito, eu vou controlar o supermercado, eu vou começar a investir, eu vou buscar renda extra, tu não vai dar conta. E ao invés de nutrir a tua percepção de autoeficácia, na verdade, tu vai extingui-la. Porque tu colocou tantas metas, que ao invés de te aproximar do teu objetivo, tu tá te afastando. Então, ter um cuidado, né, com quais são as expectativas que eu estou criando em relação ao meu comportamento. Será que eu não estou sendo irreal com a minha capacidade? E aí, se eu tô me exigindo coisas que eu não vou ser capaz de fazer, eu só estou prejudicando a minha autoimagem. E a autoimagem que eu faço de mim mesmo, no caso, né? Então, construir objetivos pequenininhos, né, ao longo da semana ali, são bem importantes. Então, a autoeficácia é um item relevante nesse processo. Orientação futura, né, é realmente tu construir uma imagem de quem tu quer no futuro. Porque quando a gente pensa em bem-estar financeiro, lá no item de futuro, a liberdade, ela tá aderente com eu estar construindo e tomando decisões que me aproximam do que eu quero no futuro, dos meus objetivos no futuro. Mas se eu não sei o que eu quero no futuro, como que eu vou dar check nesse item de bem-estar? Porque eu nem sei o que eu quero. Então, construir essa imagem de futuro, ela é bem importante para que a gente consiga ter ações que sejam ações intencionais. Quando você tem ações intencionais, eu quero isso e eu vou fazer isso, porque isso aqui que eu vou fazer agora é um degrau para que eu atinja aquilo. Quando você consegue construir essas ações intencionais, isso vai fortalecendo com que tu caminhe na direção do teu objetivo. Agora, quando tu não tem essa perspectiva futura, como que você vai ser intencional? Vou dar um exemplo muito simples. Digamos que você queira começar a correr. Então, teu objetivo é correr. 1 minuto. Pedi pro Samir cortar o meu espirro. Quem não está no vídeo estava espirrando. Então, olha só. O exemplo da corrida, né? Quando você vai colocar uma meta para correr, digamos que você tem uma meta aí de começar a correr, que é correr 5 quilômetros. Tem um objetivo, tem uma intenção. E aí você se prepara para chegar naquele objetivo. Na vida financeira funciona igual. Só que eu sei que é menos palpável, né? É menos acessível de eu olhar e conseguir dizer assim, eu toco nisso. Na corrida, o toco nisso nossa, hoje eu corri 1 quilômetro. Amanhã eu corri 2. É palpável. Na vida financeira, por vezes, não é tão palpável assim, porque algumas coisas são subjetivas e leva mais tempo, né? Porque tu não vai fazer uma mudança radical, vai precisar esperar meses para que tu consiga ornar as tuas contas, ornar as tuas dívidas e assim sucessivamente tu ir recalibrando as coisas para que você consiga fazer sobrar dinheiro. Mas esse recalibrar é mudança de comportamento diário. E por vezes tu tá no diário e tu não tá percebendo aquela mudança. Tu
Tu não tá percebendo que tu correu 1 quilômetro a mais, ou que tu baixou o teu tempo. E isso, por vezes, é danoso. E aí tu vai ter que ter um olhar mais sistemático com a tua intenção do futuro e entender que mesmo por vezes não seja tão perceptível, você está evoluindo. E essa evolução está te levando para essa intenção de futuro. Então, construir esta intenção de futuro parece ser muito interessante para que tu tenha bem-estar, porque isso te mexe, né? Faz com que você se mova de forma intencional. E por fim, mas não menos importante, autocontrole. O primeiro episódio aqui do podcast é um de autocontrole. Eu preciso até refazer, né? Fazer um outro episódio sobre autocontrole, porque isso já. Agora a gente tá em julho, quase 2 anos daquele podcast. Então, provavelmente já temos aí estudos mais novos relacionados ao autocontrole. Preciso atualizar aquele episódio, que é um episódio que eu adoro. É riquíssimo aquele episódio. Se você ainda não viu o episódio número 1, vai lá e assiste. Ele está nos ao vivos, porque naquela época eu fazia uma transmissão diferente do que eu faço hoje, e aí ele está no item dos ao vivos no YouTube. No Spotify é o primeiro. Assiste porque vale a pena. E autocontrole é justamente a nossa capacidade de resistir a tentações, né? E por que resistir à tentação vai me aproximar do meu objetivo de ter o melhor bem-estar? Porque vai fazer com que tu consiga ter discernimento nas tuas escolhas. Vai fazer com que você seja coerente com as suas decisões, no sentido de, se eu coloquei um objetivo de preciso construir reserva de emergência, para isso eu preciso ter autocontrole. Ou seja, diante de tantas tentações que me geram desejo, eu preciso controlar o meu comportamento e não cair na tentação. E isso vai ser protetivo para que eu consiga me aproximar do bem-estar. E nesse aspecto, é determinante que você não olhe para esse autocontrole como, poxa, que droga, eu preciso abrir mão disso aqui. Eu queria tanto comprar tal coisa, mas eu tenho que me sacrificar. Não é um sacrifício. Colher bem-estar financeiro, para colher bem-estar financeiro, você tem que plantar. E esse plantio vai depender das tuas escolhas diárias. E por vezes você vai olhar como um não comprar como uma perda, mas na verdade é um ganho, porque você está escolhendo nutrir e regar o seu bem-estar financeiro. Quando você muda essa chavinha de, nossa, eu estou regando o meu bem-estar financeiro para que eu tenha tudo aquilo, felicidade, bom relacionamento com as pessoas, saúde física e mental, produtividade, investimentos, para que eu consiga nutrir tudo aquilo, eu preciso não comprar agora. Mas esse não comprar não é uma perda. Esse não comprar é que bom que eu posso escolher nutrir tudo isso aqui, que é mais importante para mim. Então, esse autocontrole não pode nunca ser olhado como estou perdendo. Na verdade, ele tem que ser olhado como estou regando e adubando meu bem-estar financeiro. E esses são os aspectos que, dentro dessa revisão, e isso foi uma revisão publicada, que eu mostrei no início do episódio, o mapinha, né? Esses são os aspectos que são individuais, que estão relacionados com aumentar ou não o teu bem-estar financeiro, que são eles, só resumindo, os individuais, né? Tem os aspectos demográficos, idade, gênero, enfim, estado civil, alfabetização financeira, risco, materialismo, autoeficácia, depois eu tenho orientação para o futuro e autocontrole. Então, são aí 7 aspectos, né, que vão estar nutrindo o teu bem-estar financeiro, que se você olhar com carinho para cada um desses que eu falei, sem dúvida nenhuma, vai melhorar o teu bem-estar financeiro. Isso dentro do agregado individual. Dentro do agregado coletivo, eu vou começar pelo familiar, depois eu entro para comunidade social, que é mais genérico mesmo. Dentro do agregado familiar, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, também já tem episódio aqui sobre isso, mas que o nosso bem-estar financeiro, ele também é ampliado ou reduzido na medida em que nós vivemos no meio em que nós estamos, e eu digo meio próximo mesmo, com pessoas que
vão melhorar as minhas decisões ou piorá-las. Eles chamam isso de capital social e socialização financeira. O que é a socialização financeira? Como eu disse, a socialização já tem episódio aqui. A socialização financeira é tudo que tu aprende dentro de casa, com os teus pais, com as pessoas mais próximas, que é vendo como cada um se comporta. Isso vai te nutrindo para que você crie as tuas atitudes e os teus comportamentos. Então, frases que parecem completamente irrisórias, né, que não tem importância nenhuma, como teu pai a vida inteira chegar para ti e dizer assim: "Ah, meu filho, não dá bola, isso aí é só dinheiro, a gente consegue mais". Só isso já vai fazer com que tu desdenhe muitas vezes o dinheiro. Porque, tipo, isso é só dinheiro, depois a gente produz mais, azar, sabe? Vai fazer com que tu vá criando um senso de desdém, um senso de descaso com o dinheiro. E isso é socialização financeira. Então, quando tu tem uma socialização financeira que vai fazer com que tu cuide melhor do teu dinheiro, tu vai nutrir teu bem-estar. E é interessante perceber também, assim, que pais que criam filhos dependentes, ou seja, que precisam do apoio da família dentro dessa socialização financeira, e a gente chama esses pais de facilitadores, diminui o bem-estar financeiro na vida adulta. Então, não queira você ser um filho dependente dos pais. Eu tenho 30 anos e os meus pais me ajudam financeiramente. O teu risco em relação ao bem-estar financeiro é gigantesco. Você precisa construir a tua própria autonomia. É extremamente danoso estar com 30 anos e estar dependendo dos pais. Isso cria em você uma percepção de autoeficácia, que é um item que a gente já discutiu aqui hoje, muito ruim. Porque você começa a olhar para você mesmo e diz assim: eu não dou conta nem da minha vida. E aí essa sensação vai fazendo com que mine em todas as áreas da tua vida, inclusive na tua capacidade de fazer boas escolhas. Então, se você está nessa condição, revise, analise como que você pode fazer para mudar. Passe por esforços no sentido de coloque-se em situações que são desconfortáveis, porque isso vai fazer com que você saia desse limbo e consiga alcançar teu bem-estar financeiro. Então, dependência dos pais, né, nessa socialização financeira, afasta do bem-estar financeiro.